Olá a todos, vamos a mais uma videoaula. Nesta videoaula, pessoal, desenvolveremos um programa que inverta 3 dígitos informados pelo usuário. Por exemplo, se o usuário informar o número 900, o mesmo deverá ser exibido na tela 009. Então vamos lá. Primeiro vamos criar o nosso projeto. File, New, Project. Selecione o tipo de template que vocês desejam utilizar. No caso, Console Application, em C#. E deem o nome para o projeto de vocês. Inverte números. Lembrem-se, não é permitido utilizar caracteres especiais em nomes de variáveis e no nome do projeto. Clique em OK. A fim de relembrá-los, pessoal, vou comentar algumas coisas. Using significa que vocês vão adicionar bibliotecas ao seu programa. No caso, todas essas bibliotecas aqui, que estão contidas dentro do pacote System. No caso, o Generic está contido dentro do pacote Collections, que por sua vez está contido dentro do pacote System. E assim por diante. Namespace. Por enquanto, vamos dizer que o namespace é uma forma de agrupar os seus projetos que estão dentro da sua solução. No caso, pessoal, apesar de, ao clicar em File, New, Project, você estar achando que você está criando um projeto, na realidade nós estamos criando uma solução. E dentro dessa solução, pode existir vários projetos. Mas em aulas futuras nós discutiremos mais sobre o assunto. Chaves significa o quê? Que você deseja agrupar um conjunto de comandos, pessoal. Então, o que significa? Como eu havia falado, o namespace é uma forma de agrupamento. Mas o que ele vai querer agrupar? Tudo que estiver dentro das chaves. Então, abri um bloco de comando e fechei um bloco de comando. Então, abre chaves e fecha chaves, representa abertura e fechamento de bloco de comando. Criei a nossa classe Program, que vai representar o nosso programa principal. E aqui, pessoal, é o nosso método principal, é onde irá executar o nosso programa. Então, dentro desse bloco de comando, do método main, será onde nós vamos desenvolver. No caso, o algoritmo em si, ele visa inverter 3 dígitos informados e exibir o mesmo na tela. No caso, se o usuário informar o dígito 978, deverá ser exibido na tela 879. Para facilitar a nossa vida, já vou colar aqui o programa finalizado, onde nós estaremos explicando o que foi feito no mesmo. Vamos primeiro criar as variáveis que nós vamos utilizar no nosso programa. No caso, estou criando variáveis do tipo inteiro. Detalhe, pessoal, o que são variáveis? Variáveis, de uma maneira simplista, posso dizer que são caixas utilizadas para guardar informação. No caso, que tipo de informação cada caixinha dessa aqui consegue armazenar? Uma informação apenas. E de que tipo?
do tipo inteiro, apenas números inteiros, como por exemplo o 1, o 2, o 3, o 20, o menos 10. Então eu criei uma variável chamada ni para receber o número que o usuário irá informar, o número que eu desejo inverter. E uma variável chamada c para guardar o número da centena, no caso do 978, o 9, por exemplo, o d para armazenar o número da dezena e o u para armazenar o número da unidade. Primeiramente, nosso programa, nós devemos fazer o quê? Conversar com o usuário. Então, foi escrito o comando writeLine para exibir na tela a que se destina o algoritmo, o programa. Logo em seguida, foi exibida uma mensagem na tela usando o comando write para ele não pular a linha, solicitando que o usuário informe um número de 3 dígitos. Essa leitura foi realizada pelo comando readLine. Porém, o comando readLine, pessoal, ele captura a informação que o usuário digitou, só que essa informação ela é armazenada em modo texto, ela é capturada em modo texto. Então, nós precisamos converter esse texto em número inteiro. Para isso, nós usamos a função de conversão toInt32. No caso, pessoal, por enquanto, vocês podem pensar que uma função é como se fosse um comandinho que você executa para realizar alguma ação dentro do seu sistema. O retorno dessa função, o resultado desse comando, vai ser armazenado, utilizando o operador de atribuição igual, na variável ni. Feito isso, pessoal, eu preciso pegar o número da centena. Como o tipo de dado que nós estamos utilizando é o tipo inteiro, basta apenas dividir o número informado do usuário por 100. O resultado dessa divisão será o número correspondente à centena. Para pegar o número correspondente à dezena, nós devemos fazer o quê? Usar o operador de porcentagem. Esse operador matemático, ele devolve o resto da divisão. Então, na realidade, eu estou fazendo o quê? Dividindo o número informado pelo usuário por 100 e pegando o resto dessa divisão. Com o resto dessa divisão, eu divido novamente por 10 e armazeno o resultado na variável d. E para pegar a unidade, eu simplesmente divido o valor informado para o usuário por 10, pegando o resto da divisão e armazenando a variável u. Depois, basta apenas informar para o usuário a conversão dos números, passando primeiramente a variável u, depois a variável d, depois a variável c. Vamos alterar aqui e colocar como writeLine. Vamos testar o nosso programa. Então, olha ali. Informe o número de 3 dígitos. 978. Então, vamos testar com esse número. 978. O algoritmo foi executado, só que a sua execução foi muito rápida. Então, vamos colocar aqui um comando para capturar a tecla que o usuário digitar. Com isso, nós vamos conseguir visualizar a execução do algoritmo. Novamente, 978, 978, então 879. Nosso programa está funcionando perfeitamente.
Apenas para relembrar, pessoal, os operadores matemáticos são o mais, para realizar somas, o menos, subtração, o asterístico, multiplicação, o barra, divisão, e o porcentagem, que retorna o resto da divisão. Obrigado e até a nossa próxima aula.